Bom, vamos lá. Esse universo ele é muito expansivo. Esse tipo de circunstância está acontecendo muito, até porque isso é uma epidemia, na minha opinião, a quantidade de pessoas que manifestam desejos, que eu não posso nem falar o nome aqui na plataforma, mas vocês sabem, a atração por menores está cada vez assim maior e é uma coisa muito alarmante. Nós temos pessoas muito influentes que foram acusadas desse tipo de coisa e chocantemente algumas delas estão no poder e se você procurar no Google agora as acusações vão ser retratadas como fake news, apesar da quantidade de acusadores serem bastante numerosos. E com a internet ficou muito mais fácil para esses monstros aliciarem menores que estão desprovidos de qualquer capacidade intelectual para entender o perigo que está à espreita. Esse caso ali desse predador que estava de batom e rímel e Deus sabe mais o que, é uma coisa que você vê ali nele uma ausência total de remorso. Ele, assim, é tão descarado aquela parte quando o caçador diz a idade errada, 32 anos, ele, não, eu tenho tipo 31, como se um ano fosse fazer uma diferença, que assim, é muito berrante. E ele é altamente calmo, controlado, e normalmente essas pessoas ficam mortificadas quando são presas, quando são confrontadas, mas no caso dele não há um pingo de vergonha. Eu acho que isso se dá também pelo equilíbrio na forma como os caçadores o abordaram, e ali eu acho que esse indivíduo ali era alguém que realmente deveria passar por uma situação de escândalo, porque aquele predador ali tá na cara que ele é o profissional da área, e naquele vídeo eu realmente torci para ver caçadores escandalosos cercarem aquele indivíduo, porque aquele homem ali é um perigo para a sociedade, uma aberração. E o mais assustador é como ele não vê nada de errado com isso e nitidamente ele não é alguém que nem teve um remorso momentâneo, ele não teve nada. Ele tipo, a único lamento dele talvez seja porque ele foi pego, mas ele provavelmente está atrás de uma presa nesse momento. E eu acho que há questões éticas que têm que ser analisadas por esses grupos. Eu penso que você não pode confiar apenas na foto que está ali no perfil, porque qualquer um pode colocar uma foto falsa e todo mundo sabe muito bem disso. Então pode ser que há grupos por aí que querem apenas visualizações e nem que para isso joguem um fardo horroroso em uma pessoa inocente, o que não é certo e eu desaprovo totalmente. Mas depois de analisar outros casos, depois inclusive que eu já havia gravado o primeiro episódio, eu realmente tive consciência de que muito está sendo feito por essas pessoas que às vezes as autoridades não conseguem fazer porque estão sobrecarregadas. E a gente sabe que o sistema funciona de forma lenta e é assim em todo lugar e infelizmente é triste. Mas acho que o que mais me choca nesse caso, e o que realmente me deixou assim perplexo, foi a questão daquele jornalista da BBC. Eu precisava de alguém que entende da lei da Irlanda do Norte para me explicar como o juiz conseguiu sentenciar essas pessoas a 3 meses de prisão, porque na minha cabeça isso não se enquadra, isso não é um tipo de coisa que acontece, não faz sentido, porque eles não agrediram o homem, eles foram lá, fizeram os berros, gritaram, xingaram os palavrões, eu desaprovo os palavrões, mas aquele jornalista ali, ele veio para afrontar. Ele veio para afrontar. Assim, já é impressionante, esses jornalistas, eles têm essa sensação de que eles são superiores a tudo e a todos, e a opinião deles é melhor do que todo mundo, e eles sabem a verdade, e o que eles pensam é o que as outras pessoas deveriam pensar também, ou pelo menos seguir a sua linha de raciocínio. Então, quando você vê, como eu vi através da pesquisa que eu fiz, que os jornalistas estão incomodados com o trabalho desses caçadores, é realmente perturbador. Porque há tanta coisa para eles se incomodarem e eles não se incomodam. Eles fingem que não estão vendo, que não estão observando, que não estão ouvindo nada. E esse jornalista da BBC me deu nojo, repugnância. Acho que assim, a BBC, ela finge que tem um trabalho parcial, mas já assisti muita coisa deles, já li muita matéria deles que vocês não têm noção da quantidade de desinformação. Mas é muita matéria errada mesmo. As informações que eles trocam, isso é de propósito, para ir gerando um lapso de atraso mental nas pessoas que é muito grande. É muito fácil você se passar de imparcial, como a BBC ela gosta de fazer, inclusive isso aqui no Brasil, mas na verdade eles fazem um trabalho muito, mas muito manipulatório mesmo. Que eu tenho que fazer muita pesquisa, vocês sabem disso, e aí eu tenho que ler, e vocês não têm noção assim, de informações erradas, descaradas, que eles colocam lá e eles não trocam, eles não mudam, eles não reajustam, eles não vão lá e dizem, olha, nós colocamos errado. Eles realmente passam as informações de forma equivocada para poder causar confusão no público ou então para gerar de alguma forma o impacto que eles querem que cause
nos espectadores, nos leitores, no público em geral. E o fato de que esse juiz sentenciou esses homens a 3 meses de prisão, pra mim, é um insulto, é um tapa na cara da sociedade. Pessoalmente, penso que se a imprensa fosse hoje para ser processada pela quantidade de desinformação, manipulação e situações que eles criam de pessoas que já foram destruídas, arruinadas, pelo trabalho guiado, pelo mau caratismo da maior parte desses profissionais, eles que deveriam ser presos. E eu vou ser bem sincero, eu realmente, se estivesse na minha mão, eu ia trazer um monte. Nós temos aqui dezenas de casos nesse canal que a imprensa literalmente destruiu pessoas simplesmente porque eles queriam destruir. Nós temos situações aqui que, assim, é berrante, é criminoso. Eu acho que, no máximo, quando a imprensa acerta, nos casos que eu trago aqui no canal, são casos da imprensa local, do jornal local, da TVzinha local, daquela imprensa pequenininha. Porque, normalmente, quando essas empresas grandes, quando essas emissoras grandes, o estrago está feito. E Deus me livre de quem cair na mão deles, porque eles destroem, eles inventam. São aquelas coisas assim de... Às vezes, eu sempre me surpreendo. Quando um monte de fonte anônima surge do nada, de um dia para o outro, falando mal de Beltrano, e aí eles nunca dão o nome de nenhuma, todas as fontes... Todas elas se recusam a tudo e você vê que aquilo ali não é um trabalho investigativo sério, porque simplesmente há relatos que não condizem com a realidade, não é apenas relatórios anônimos, fontes anônimas que estão dizendo coisas que você consegue encontrar sinais do que já estava acontecendo, não. Então, simplesmente a imprensa assim, é especialista em fazer isso. De uma hora para outra, se eles quiserem atacar alguém, vai surgir dezenas de fontes anônimas relatando isso, aquilo e não sei o que. Ninguém confere, ninguém checa, ninguém tem como fiscalizar aquilo. Eles publicam e aí as outras mídias vão replicando apenas a manchete. Fulano fez isso. Tipo... Nem fez nada, foi alguém que disse que ele fez. E aí vai replicando. Imagina aquilo no Instagram. O quantos das caixinhas ali, dos feeds, vai descendo com aquelas notícias. As pessoas nem param para ler a matéria. Primeiro, porque não é tudo o que interessa para ler. Segundo, porque aquilo ali vem. Não é uma escolha do indivíduo. Ele simplesmente, às vezes, abre no Instagram, vem um monte de coisa. Ou qualquer outra mídia social, Google, seja como for, qualquer site de notícias que você for conferir. Então você vai ler as manchetes, mas nem todas você vai clicar para ler a matéria. Então muita gente vai ficar marcada apenas pelo título daquela manchete, que é falsa, o que demonstra uma total ausência de responsabilidade e pior, humanidade. Porque a questão é, o que vai acontecer com esse indivíduo que eu estou simplesmente colocando isso aqui e essa informação pode não ser verdadeira? Ninguém pensa nisso. Eu fico assim perplexo. Eu vou dizer aqui a verdade para vocês. Eu não confio em nenhum desses portais brasileiros, eu não confio em nenhum deles. Eu não faço nenhuma pesquisa usando nenhum desses veículos aqui, porque eu acho eles péssimos no quesito de checagem de fatos. Só para vocês terem noção, é tanta coisa errada, até mesmo de entretenimento. Teve um dia aqui já, que vocês devem estar vendo esse vídeo agora no começo de 2023, mas ali em 2022, agora quando estou gravando esse vídeo, eu acompanho o site americano, entre os vários sites que eu acompanho, e aí saiu um artigo de opinião, lá é muito difundido isso, tem o editorial, tem a opinião, um artigo de opinião sobre o indivíduo, escreveu o que ele achava que a Netflix poderia fazer, isso em decorrência da perda de assinantes, esse momento delicado que a plataforma vive financeiramente. E aí o que aconteceu? Eu abri o artigo, eu li o artigo, era um artigo de opinião, então ele achava, a Netflix pode fazer isso, não sei o que, falou dos não sei quantos mil assinantes que eles, não sei quantos milhões de assinantes que eles perderam, não sei o que, e da logística, e etc, blá, 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 blá. Então ele dava a opinião dele de como ele achava que a Netflix poderia lidar com essa situação e até mesmo melhorar, acalmar um pouco as águas agitadas. Bom, fui dormir. Na manhã seguinte quando eu acordei, eu peguei meu celular e aí eu tenho ali aquele painel do Cuco, apareceu pra mim notícias, Netflix bate o martelo e vai fazer isso. Na hora, eu falei, gente, aquele comentarista, né, que ou ele soube de algum furo e escreveu um artigo dando como se fosse a opinião dele, ou realmente a Netflix já tinha decidido isso e aí, ironicamente, ele deu a opinião dele, mas hoje de manhã já saiu um negócio. Aí o que aconteceu? Eu vi que estava por todo lugar. Todos os portais de Instagram, dos sites, né? Todos eles têm conta no Instagram e vários mil e um sites para lá e para cá. Eu simplesmente abri uma dessas matérias para ler em português, aqui do Portal Brasileiro. Quando eu abri, eu falei, eu reconheci, falei, essas palavras aqui é do artigo de opinião.
E eles estavam divulgando aqui como se fosse um fato. Pasmem, todos os outros portais brasileiros replicaram, fizeram um artigo como se aquilo fosse um fato confirmado. Ninguém disse que era um artigo de opinião, ninguém disse que aquilo ali era apenas uma hipótese que alguém calculou que poderia acontecer. Assim, eu fiquei perplexo que aquilo não foi desmentido e foi publicado e tá aí até hoje. E assim, é uma coisa básica, indesculpável, porque assim, era nítido no artigo, a opinião. Em vários momentos ele dizia, eu acho, eu penso, entende? Se acontecesse, tudo era na base do e se. E eles simplesmente replicaram aquilo ali e ainda disseram assim, o site tal deu ontem com exclusividade, assim, na maior cara de pau, várias mídias brasileiras, portais grandes aqui do Brasil. Isso acontece com extrema frequência. Gente, e eu estou falando aqui de uma questão que envolve um entretenimento puro, simples e ridículo. Imagina com o resto que realmente importa, que afeta a sua e a minha vida. E esse é um exemplo porque é constante que eu vejo manchetes completamente equivocadas e, pasmem, falsas. E esses portais ainda se dizem checadores de fatos, porém continuam postando publicações errôneas. É uma vergonha e é repugnante. Eu não confio em nenhum desses portais aqui no Brasil. E mesmo o dos Estados Unidos, os que eu acompanho, eu confio pouco e eu ainda tenho as minhas preferências e ainda assim eu sempre procuro fazer o maior tipo de checagem que eu puder para ter certeza que as informações são, no mínimo, verídicas. Porque mesmo que o indivíduo mora nos Estados Unidos e o meu vídeo aqui não vai causar um impacto na vida dele, eu morro de medo de fazer uma acusação contra alguém que nunca vai me conhecer, que às vezes nunca vai ouvir falar do meu nome, mas que não é verdadeira, porque isso é errado e moralmente isso é antiético de diversas maneiras e de diversos níveis. A reputação do outro deve ser mais importante do que fazer manchetes sensacionalistas para atrair audiência. Como um todo, quando você olha as pessoas que deveriam passar as informações, que hoje, na minha visão, são as mais desonestas, em sua maioria, não são todas, mas são a grande maioria, infelizmente, tanto por conta de um grupo editorial e às vezes pessoas que são obrigadas a passar desinformação no ar ou através de um editorial, matéria, tanto faz, você se vê em uma realidade muito, mas muito triste mesmo. Eu penso que se eu morasse na Irlanda do Norte, eu acho que eu faria protesto na frente do tribunal, porque eu penso que é muito injusto você condenar alguém na prisão apenas porque ele foi lá e fez um escândalo, considerando o fato de que o jornalista foi lá na frente da porta da casa do outro e veio afrontar, e foi também na casa da outra mulher afrontar. Então a balança aqui tinha que ser justa, porque se a imprensa tem esse poder de ir na frente de qualquer pessoa e simplesmente desmascarar, afrontar, pisotear, e ela pode fazer tudo isso, mas quando o cidadão se sentir no direito de retribuir à altura o mal que lhe foi causado, aí ele não pode, aí você entende que há algo muito errado nesse sistema. Eu penso que o juiz poderia apenas ter chamado a atenção, falado, olha, esse tipo de intimidação aí não é correto, esses palavrões e tal, não façam isso, estão proibidos de chegar perto desse jornalista novamente. Eu penso que esse tipo de punição deveria ser correta. Essa decisão aí realmente me deixou alarmado. Considerando que se fosse para investigar todas essas instituições e o quanto de informações erradas, equivocadas e falsas e mentirosas elas divulgam todo santo dia, era para eles verdadeiramente estarem na cadeia. E não porque divulgaram uma informação errada sem querer, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas porque eles fazem de propósito. E o ponto mais fundamental que eu refleti nos últimos dias antes de gravar esse episódio é o papel da imprensa em relação aos caçadores. A verdade é que esses caçadores estão fazendo mais bem do que mal. E se a imprensa tem um problema com isso, talvez esteja incomodando-os seja o fato de que esses homens predadores estão sendo, no mínimo, desmascarados. E se é isso que está irritando esses profissionais, então basicamente essa situação diz muito de que lado eles estão. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua
própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Você tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo M. Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são reportadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!